repente, quando menos se espera, o amor vai tocar você. Se no começo você não entender, é normal, mas você vai se acostumar no final. Deixa acontecer. Diva, publicado em 1864, de José Alencar. É uma obra de período escravocrata que descreve a zona rural carioca. O livro, ele foca mais nas virtudes e defeitos dos envolvidos na história. É um romance urbano que vai muito mais além do que apenas finais felizes. Ele envolve a ambição, a hipocrisia, a crítica e a desigualdade social. Alencar ele preferiu especificar mais sobre os conflitos interiores de suas personagens femininas. Ele viu isso como uma forma de perceber o mundo, ampliando os horizontes do ser humano. Os romances de Alencar, eles são mais voltados ao comportamento de homens e mulheres do século XIX. Temos como exemplo os livros Diva, Luciola e Senhora, que nos ajudam a compreender como as pessoas deveriam se relacionar, ou pelo menos como eles esperavam que elas se relacionassem. Já em outras palavras, José de Alencar escreveu romances femininos voltados para um público-alvo, também feminino. Ele viu isso como uma forma de ensinar as leitoras as maneiras de pensar e se comportar diante da sociedade no século XIX. Seus romances eles representavam mais mulheres compreendendo o mundo e a si mesmas, a partir de sensações e dos seus sentimentos, classificando suas atitudes e comportamentos em uma escala quantitativa de felicidade. O maior risco de tudo isso seria sempre a infelicidade da personagem. No livro Diva, a heroína Emília, bela e rica filha mimada de um capitalista carioca, fica dividida e confusa frente ao amor de Augusto, que foi o médico que esteve presente durante sua doença e, devido à convivência, ele se apaixonou por Mila. Assim como o livro, também existe a novela, cujo nome é Essas Mulheres, que existe uma certa semelhança entre o livro e a novela, pois a novela foi baseada no livro de Diva. Não só no livro de Diva, como em mais 2 livros do autor. E a novela foi criada por Marcílio Moraes e Rosane Lima. Eles acabam criando uma história completamente original entre Diva e Essas Mulheres, onde a Mila sofre transtornos decorrentes de uma infância difícil, assim como a Emília do livro Diva. E ela parece não compreender o amor e parece querer se afastar de todos. E por conta desses transtornos, a Mila começa a fazer terapia com o Dr. Augusto. Mas toda essa trama é original. No livro Diva, não foca tanto na Emília doente, e sim no amor dela e de Augusto, que no último instante tem um final feliz. Personagens principais: Emília Duarte, moça rica e muito recatada e mimada. Emília tem grandes dúvidas no amor, gerada por sua insegurança. Não é nem branca e nem morena. Tem belas curvas, olhos grandes e feições que a tornam a diva dos salões. Augusto Amaral, jovem médico, filho de escravos. Augusto é um rapaz de boa índole, muito esforçado e passa a maior parte da obra tentando entender o que se passa dentro de Emília. Duarte, pai de Emília, homem rico, um grande capitalista da época e de bom coração. Julinha, prima de Emília, não tão bonita quanto a prima, mas gentil e doce. Ao contrário de Emília, já teve muitos amores. Paulo, protagonista da obra Luciola, conhece Augusto em uma viagem e com ele cria uma grande amizade. E para ele que Augusto escreve cartas contando sua história com Emília. A obra se passa em 1855, no século XIX, na época de Dom Pedro II. O espaço da obra é a parte burguesa do Rio de Janeiro. Na obra, há um retrato da sociedade burguesa da época, com suas ostentações em bailes, costureiras famosas e caras, lojas de artigos importados da Rua do Ouvidor, o que representa a futilidade daquelas pessoas.
Tudo começa quando Amaral escreve uma carta para seu amigo Paulo, que coincidentemente é um personagem do livro Lucila, que também narra o próprio. Mas durante sua amizade, o livro Diva não tem nenhuma ligação com o livro Lucila. Então, Paulo e Amaral se conhecem a bordo, indo para Recife. E daí eles criam um forte laço de amizade. Mas eles se separam em Pernambuco e passaram a trocar cartas durante 2 anos. E tem até um trecho no começo do livro, capítulo 28, que Paulo fala assim: durante 2 anos, nos carteamos com uma pontualidade e abundância de coração, dignas de namorados. Depois desse trecho, Paulo fala também que continuou escrevendo para ele, mas depois de um tempo, as cartas dele foram ficando sem respostas e as correspondências foram interrompidas. Aí, depois de 2 meses, Paulo recebe uma carta de Amaral, no qual dizia: adivinho que estás muito queixoso de mim, e não tens razão. Há tempos me escreveste, pedindo-me notícias de minha vida íntima. Desde então, comecei a resposta que só agora concluí. É a minha história numa carta. Foste meu confidente, Paulo, sem o saberes. A só lembrança de tua amizade bastou muitas vezes para consolar, quando derramava neste papel, como se fora um invólucro de teu coração, todo o pranto de minha alma. No verão de 1855, em uma manhã, apareceu Geraldo na casa de Amaral, pedindo para que fosse ver sua irmã Emília, que tinha acordado com muita febre. Quando Amaral chegou à chácara do Sr. Duarte, pai de Emília, a família estava em grande aflição. A menina ardia em febre desde a véspera, reclamando de fortes pontadas sobre o coração. Todos os sintomas pareciam indicar uma afecção pulmonar. O quarto de Emília estava muito escuro, e lá estava ela, deitada sobre as cobertas de lã. Sua tia Leocádia, que fazia às vezes papel de mãe, estava sentada à cabeceira. Amaral então disse para ela: é necessário escutar-lhe o peito. Então ela disse: aproveite enquanto ela dorme. Se acordar, nada fará consentir. Dona Leocádia então afastou a ponta da coberta, deixando o seio da menina envolto com as roupas de linho. Amaral mal encostou em seu corpo. Teve ela um forte sobressalto. Emília, então, muito furiosa, chamou de atrevido. E Dona Leocádia pediu para que ele saísse. Senhor Duarte pediu desculpas a Amaral pelo acontecido. Explicou que Mila teve a educação bastante severa. Amaral falou que não havia problema e que entendia o motivo pelo qual Emília agiu assim, afinal ela não estava prevenida. Senhor Duarte foi até o quarto de Mila, a fim de convencê-la a ser tratada pelo Dr. Amaral. Tempos depois, voltou se lamentando, afirmando que a filha recusou. Deste modo, não sei o que faço. Entretanto, a moléstia é grave, disse Dr. Amaral. Duarte deixou-se cair sobre uma cadeira e sucumbiu à dor. Lágrimas saltaram de seus olhos. Amaral então deu a ideia de chamar um outro médico de sua confiança. Duarte respondeu dizendo que já não existe, que todos iriam falar o mesmo que ele. Então, Amaral resolveu tentar novamente, mas como Emília sempre foi uma menina difícil de lidar, nunca deixou ele se aproximar de seu quarto. Certo dia, Amaral, já sem esperanças e com lágrimas nos olhos, sentou sobre a borda da cama de Emília. Dona Leocádia perguntou se não havia mais esperanças, e foi aí que lhe surgiu uma outra ideia. Dr. Amaral se doou tanto que finalmente obteve o resultado tão esperado. Emília se curou. Sr. Duarte ficou eternamente grato e ofereceu uma recompensa generosa. Amaral aceitou a primeira e recusou a segunda. Disse que já recebeu uma grande recompensa de seu coração. Foi a pura e santa alegria de restituir a vida querida que me fora confiada. Substituí-la por outra não seria generoso de sua parte, Sr. Duarte, completou Amaral. Mesmo assim, o Sr. Duarte ainda continuou insistindo. Amaral voltou a recusar e disse: eu reconheço que faço uma violência à generosidade, mas em compensação lhe prometo, começo minha vida. É possível que alguma vez me veja em embaraços. Nesse caso, recorrerei ao senhor. Promete-me? Dou-lhe minha palavra, completou Amaral. Então ele foi à Europa e lá ficou durante 2 anos. Foi junto com o Sr. Duarte até Pernambuco. Aí então nasceu a boa e sincera amizade.
A partir daí ele começa a narrar o livro, a história dele. Ele começa falando de Emília, que tinha 14 anos quando ele a viu pela primeira vez. Ele fala também que a menina era muito feia e tinha uma magreza incomum. Cita também alguns atos e características da menina. Dizia ele: ela trazia a cabeça constantemente baixa, a parte inferior do rosto ficava na sombra, a barba fugia-lhe pelo pescoço fino e longo, faces não as tinha. A testa era comprida sob as pastas batidas do cabelo, que puxavam duas tranças compridas e espessas. Restava apenas uma nesga de fisionomia para os olhos, o nariz e a boca. Esta rasgava a maxila de uma orelha a outra. O nariz romano seria bonito em outro semblante mais regular. Os olhos negros, desmedidamente grandes, afundavam a penumbra do sobrolho, sempre carregado, como buracos pelas órbitas. A respeito do traje, que é a segunda epiderme da mulher, e pétalas dessa flor animada, o da menina correspondia a seu físico. Compunha-se ele de um vestido liso e escorrido, que fechava o corpo como uma bainha, desde a garganta até os punhos e tornozelos, de um lenço enrolado no pescoço e de umas calças largas que arrastavam, escondendo quase toda a botina. Emília ainda assim não parecia satisfeita. Estava constantemente a encolher-se, fazendo trejeitos para mergulhar o resto do pescoço e o queixo no talho do vestido, e sumia as mãos nos punhos das mangas. Caminhando, dobrava as curvas a fim de se tornar comprida a saia curta. Sentada, metia os pés por baixo da cadeira. Tinha um cuidado extremo em puxar para frente as longas tranças do cabelo, que andavam sempre a dançar-lhe, como antolhos pelo rosto. Ao retornar da sua viagem, Amaral reencontra Emília já com seus 18 anos. Estava irreconhecível. Emília estava uma moça feita, muito bela, sendo considerada a mais linda da corte. Encantado com tanta beleza, Amaral então decide ser próximo de Emília. O que seria uma tarefa nada fácil, já que Emília o rejeitaria de todas as maneiras possíveis. Amaral, sem entender o porquê de tanto ódio, insistia em todos os bailes uma dança com a dama mais bela de toda a cidade, e sempre recebia um não. Até quando Amaral não tentava convencê-la em dançar com ele, a moça sempre arrumava um jeito de provocá-lo, o deixando bastante chateado. Mas como toda pessoa tem o seu limite, Amaral resolveu se afastar da sua amada e tentar se vingar quando tivesse a oportunidade. Um certo dia, seu amigo Geraldo, irmão de Emília, chega em sua casa, pedindo favor ao amigo. Sua irmã Emília queria que Geraldo ajudasse uma jovem órfã. Porém, Geraldo não via nada que o beneficiasse nesse ato. Então passou assim essa missão para Amaral. Amaral então visita Senhor Duarte e pede uma quantia significativa para ajudar a órfã necessitada. Esse seria o pagamento necessário para que Amaral esquecesse a dívida que tinha com o Senhor Duarte por ter salvado a vida de Emília. Voltando para casa, Amaral pensa que a sua história com Emília teria chegado ao fim. Porém, como Emília é sempre uma caixinha de surpresa, ela o convida para um jantar, no qual admite que sempre foi severa com o médico, porque não queria criar expectativas e se decepcionar no final, vendo que ele era apenas um interesseiro. Emília e Amaral se dão um tempo de 1 ano para que ambos tenham certeza do que sente. Nesse passar de tempo, Emília às vezes demonstrava que gostava do doutor, sendo carinhosa, outras vezes já o humilhava. Amaral então desiste do seu grande amor. O casal passa uma temporada de 3 meses sem se ver, até que um dia se reencontram e discutem sobre o amor. Amaral tenta beijá-la e Emília o estapeia. Em um momento de raiva, Amaral joga a dama no chão, e é nesse momento que Emília percebe que o ama. Emília então o envia uma carta falando sobre o seu amor, se declarando, e é aí que eles se casam. Agora, irei falar sobre as considerações finais da obra. Diva, um dos menos estudados da grandiosa ficção de José de Alencar, como uma obra emblemática da representação dos valores que permeavam a sociedade urbana burguesa. Ficcionalizada em um romance romântico, cujos valores estéticos e ideológicos ainda o mantinham igual, quase 2 séculos após.
verificamos que, muito mais que apresentar personagens distintas, Alencar pretendia mostrar as várias facetas femininas, seja no campo, na cidade, pretendia mostrar todos os receios, dificuldades e preconceitos na sociedade patriarcal, ou seja, compôs perfis de mulheres. Ao analisar um desses perfis, provavelmente um dos menos estudados da galeria feminina alencariana, o perfil de Emília, do romance Diva, observamos que a obra reitera um dos estereotipos de figura feminina, o da moça burguesa, romântica e casta, que sonha em se casar por amor. Portanto, nota-se que com esse estudo, que apesar da personagem Emília aparentar estar à frente do seu tempo, já que no início do romance ela parece ser uma jovem ativa e revolucionária para o contexto de submissão das mulheres. Ao final do romance, a personagem, mesmo casando-se por amor, acaba sujeitando-se aos padrões de submissão ao homem na sociedade patriarcal da época. No livro, Emília era uma menina muito fechada, mas um tanto empoderada. Apesar dos tempos em que a história se passou, Emília queria se dar o prazer de sentir o sentimento, que é o amor. Não queria se casar por outro motivo, a não ser amor. E por esse fato dela passar a ser um personagem bastante forte, mulher empoderada, o final do livro choca alguns leitores, na maneira como ela assume para Augusto o amor que sente por ele, de uma forma bastante inusitada. Em Diva, Alencar deixa bem claro que a personagem Emília possui uma grande beleza, embora antes ela fosse feia. Quando ela cresce, ela passa a ter uma beleza celestial, diferentemente de outras mulheres. Ela se tornava superior não só por sua inteligência e por seu dinheiro, mas sim por sua beleza. Por isso, o título do livro tem total relação com a obra. Ao voltar de viagem, Amaral vai visitar a casa do Sr. Duarte. Chegando lá, ele se depara com a bela moça, que a conquista de primeira. Sua beleza tão extraordinária que Amaral ficou encantado. Porém, mal sabia ele que aquela moça era a paciente dele, a que ele havia deixado com 14 anos, que todos julgavam dizendo que ela era de pouca beleza. Hoje está a mais bela da cidade, desejada por todos, e Amaral tinha que conquistá-la. Porém, Emília sempre foi muito difícil, e toda vez que Amaral tentava sequer encostar, ela berrava, ela xingava, ela debochava, ela dava baile. Amaral não sabia mais o que fazer. Só que todo esse show de Emília tinha um motivo. Ela tinha um medo de alguém não amá-la de verdade, de se aproximar só por interesse pelo que ela tinha. Então, por isso que ela sempre evitava Amaral. Mesmo gostando muito de Amaral, Emília não podia dar o braço a torcer. E Amaral foi se cansando com essa história. Em Diva, Emília pertence à elite burguesa. Já Augusto, mesmo tendo suas posses modestas e sendo um médico que trabalhava em ambientes sociais, ainda assim ele tinha um certo interesse econômico por Emília. E isso fica bastante evidente nessa passagem da obra. Disse-lhe que a amava muito, mas isso não era nada em comparação do que senti depois. Um dia, alguém, creio que é um corretor, assegurou-me que o Sr. Duarte era nada menos que milionário, 2 vezes milionário. Viúvo, só com 2 filhos, pensei eu. Então Emília terá 1 milhão de lote, 1 milhão. Desde esse momento meu amor não teve mais limites. Oh, que paixão, Emília! Era um delírio, uma loucura. Foi então que eu não pude mais resistir e confessei-lhe que a amava. Embora Emília tivesse um pensamento muito diante do seu tempo, ela ainda assim foi educada com regras patriarcais e dessa forma ela foi educada para ser uma dona de casa. E no final da obra mostra que ela acaba cedendo ao amor de Augusto. Segundo a igreja e a sociedade do século XIX, os homens tinham que ficar em casa e as mulheres de família não podiam, pois era considerada prostituta, uma maldição naquela época. Na obra, Emília não se importava de se encontrar com Augusto a sós, não ligava para o que as pessoas iriam falar, por ser muito rica, parecia imune aos julgamentos da opinião, mas mesmo a sós com ele, não aceitava ser tocada. Um dia, repetindo esse passeio na montanha, ela quis atravessar um leito empedrado de um córrego que se precipitava pela fragua escarpada.
Seu pé resvalou, ela ia espedaçar-se. Estende os braços para ampará-la, repeliu-me com violência, exclamando irada: deixe-me morrer, mas não me toque. A justificativa de como o autor descreve Emília é pelo fato de que naquela época a perda da virgindade de uma mulher solteira era geralmente punido com a morte. Por isso, Emília demonstra sempre o verdadeiro medo pelo fato de ser tocada.